de uma colega que ela realmente estressou bem em sala de aula, né, e saiu no meio da sala, até gritou ali, perdeu um pouco o equilíbrio, né. E aí o pessoal do grupo dela ficou meio olhando assim e saiu, né, e para tentar ver o que tinha acontecido. Aí uma amiga minha olhou para mim e falou: "Nossa", eu falei: "Ela deve estar com algum problema. Ela deve estar com algum problema e ela estourou aqui. Ela não pode estourar talvez na casa dela, não tem ambiente no trabalho, e foi onde ela estourou, né". Então, falei, alguém do grupo foi lá conversar com ela, assim, para tentar, né: "Fulana, aconteceu alguma coisa?". Depois a gente descobriu realmente que ela estava passando por vários problemas pessoais com todos os membros da família, problemas bem graves, né. Então, o trabalho em grupo, você tem que olhar com carinho para as pessoas, né, que tá ali do seu lado. Porque, gente, todo mundo tem problema, todo mundo tem as suas dificuldades, sabe? E além da pessoa ter, às vezes, questões, dificuldades emocionais, materiais, tem as questões emocionais, né? Muitas pessoas hoje, eu percebo, às vezes tá tendo um problema de depressão, às vezes tem um problema de ansiedade, é muita gente, sabe? Muita gente, inclusive, tomando medicamento, né? Muita gente procurando ajuda. Então a gente tem que ter um certo cuidado e um olhar realmente de carinho, né? E aí, quando você vai fazer um trabalho em grupo, eu acho que você tem que se apresentar para os seus colegas, para as pessoas naquele grupo e falar: "Gente, olha, eu sou muito boa nisso, né, eu acho que eu vou conseguir acrescentar muito nisso. Pode ser? O que que vocês acham?", né. Eu, por exemplo, eu amo apresentar trabalho, né, eu amo. E os trabalhos que eu apresentei no ano passado, teve uns 2 trabalhos, 3 na verdade, em que eu fui a única a apresentar, né, sozinha. E o pessoal falou: "Você apresenta?", eu falei: "Gente, eu apresento, eu amo falar. Eu amo falar em público, eu amo me expressar, não, se os outros quiserem perguntar, ok, pergunta, se eu souber responder, eu respondo, se eu não souber, eu peço um help aí pra galera do grupo, né, para me ajudar. Também tô aqui aprendendo, não tenho vergonha nenhuma, né, em pedir ajuda, em falar: "Gente, isso daqui eu não estudei ou eu não lembro, alguém pode me ajudar?". Então, assim, eu me coloquei muito numa condição e numa situação de estudante, sabe. Eu realmente eu incorporei muito essa função. Então eu não me cobro ao extremo. Vou apresentar um trabalho, eu vou estudar e vou apresentar o trabalho. E se no meio do trabalho tiver uma dificuldade, as colegas do meu grupo estão ali para me ajudar, até questiono o professor, eu sou estudante, né, eu estou como estudante. Então eu sei ali o meu papel, que eu não sei tudo, até porque se eu soubesse eu já estava formada, né, não estava fazendo faculdade. Então eu me coloco muito nessa condição e eu também eu peço quando eu tenho dificuldade. Eu aprendi a pedir ajuda, né. Eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade de pedir ajuda. Então, se eu estou num trabalho de grupo e eu tenho que falar sobre um tema, igual nesse trabalho que eu falei de desenvolvimento humano, eu tinha que dar hipótese diagnóstica, eu fiquei com muito medo, né, eu fiz as hipóteses diagnósticas, mas fiquei com muito medo de errar. E eu falei para o grupo, eu mandei uma mensagem no WhatsApp, eu falei: "Gente, vocês podem rever o que eu fiz? Porque eu tô com medo, eu não sei se está certo, se não tá, eu preciso de ajuda". Então, assim, eu acho que às vezes muitas coisas acontecem de briga, né, muitas brigas acontecem em trabalho em grupo, porque a gente não se expressa, sabe, a gente não consegue falar: "Olha, eu não estou conseguindo, eu estou com dificuldade, eu não sei fazer, eu não sei por onde começar, eu não sei como pesquisar". Tem que levar isso para o grupo. Ou então: "Gente, olha, eu me comprometi a fazer isso, entregar até tal data.
Eu não vou conseguir entregar, eu tô pedindo desculpa já, tô com um problema pessoal, aconteceu um problema dentro da minha casa, ou eu estou com um problema no meu trabalho, eu tô sendo bem demandado, eu não tô com cabeça para fazer totalmente isso. Alguém pode me ajudar? Você tem que pedir ajuda, sabe? Não é não pedir ajuda, chegar um dia antes, né, de entregar sua parte no trabalho, e você falar 10 horas da noite: olha, eu não vou conseguir entregar amanhã de manhã para Maria formatar, porque eu tô com dificuldade, eu me atrapalhei. Aí gera uma confusão, gera briga. Entendeu? Porque aí todo mundo, porque aí assim, você tem um prazo para entregar para Maria formatar. Se você não entrega no prazo, a Maria não vai conseguir formatar, né? Ela vai atrasar, provavelmente ela vai atrasar. Aí ela não vai entregar a tempo para Priscila, por exemplo, que tem que ler o trabalho, né, de todo mundo, estudar para apresentar. Ou às vezes ela ficou responsável pela impressão, encardenar o trabalho, né? Apesar de hoje ser tudo digital, os professores pedem o trabalho por escrito. Então, às vezes, a fulana, que é a outra pessoa, ficou encarregada por imprimir na casa dela, por encardenar. Então, assim, você descumpre um prazo e aí o que acontece? Prejudica todo mundo ali do grupo, sabe? Um vai prejudicando o outro por conta disso, entendeu? Então você tem que tomar esse cuidado, tá? Eu não tô aqui para nossa, ela nunca errou. Não, gente, eu também tenho as minhas dificuldades, como eu disse, tenho os meus erros, já errei, tive dificuldade, mas o que eu percebo de muitas brigas que acontecem em trabalhos em grupos de faculdade é porque não existe uma comunicação aberta. Sabe, não existe essa comunicação, tem que haver essa comunicação. E essa comunicação, ela tem a ver muito com respeito, sabe? Muito com respeito, porque muitas pessoas trabalham, ela não só faz a faculdade, ela trabalha e faz faculdade. Então, ela tem uma demanda profissional no trabalho, ela tem uma demanda pessoal, né? E ela tem uma demanda da faculdade. É como eu disse para você, hoje o acesso à faculdade não era, por exemplo, quando eu fiz faculdade, sei lá, de direito que eu fazia à noite, tinha muita galera de 18, 20 anos, 17. Tinha pessoas mais velhas? Tinha, mas sei lá, numa sala de 80 pessoas, você tinha 3, 4 pessoas. Hoje não. Hoje, num banco escolar, de uma faculdade, você vê muita gente fazendo a segunda faculdade, a terceira faculdade ou a primeira faculdade, pessoas casadas, com filhos. Então, assim, essa pessoa, ela não tem só a demanda do trabalho de faculdade, sabe? É diferente quando você tem 17 anos, às vezes teu pai paga a tua faculdade, a sua única preocupação é estudar. Então, ok, sabe? Ok, se o Mário passou para você o trabalho um dia antes e você tem que fazer todo um trabalho de formatação, imprimir, encardenar, ok, porque às vezes a sua única preocupação ali naquele momento é estudar, né? Mas tem pessoas que têm que estudar, têm que trabalhar, tem que lavar roupa, tem que fazer janta, almoço, tem que cuidar dos filhos, né? E a vida dela não se resume só à faculdade. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? A gente tem que ter esse olhar para as outras pessoas. E isso você aprende muito quando você faz trabalho em grupo. Você aprende que o mundo, ele não gira em torno de você. Você aprende que existe outras pessoas e que outras pessoas que dependem de você, né? Depende de você concluir aquele trabalho dentro do prazo ou fazer um trabalho bem feito, né?
Então, isso é muito importante. E aí você já começa, as pessoas já começam a formar uma visão, um ideário de você, um ideal de você. Um ideal de você. Porque na faculdade, eu, pelo menos, eu observo ali a pessoa, né, no trabalho de faculdade. É uma pessoa que cumpre o prazo, é uma pessoa que faz um trabalho bem feito, é uma pessoa comprometida. Inclusive, para depois da formação, eu saber se é o caso de eu indicar aquela pessoa ou não profissionalmente. Porque é na faculdade que você mostra muito quem você é, né? As pessoas, os professores vão conhecer quem é a Patrícia. Ela é responsável? Ela sabe falar? Ela sabe se posicionar? Ela é comprometida, né, com as atividades, com os trabalhos, com a prova, com a participação em sala de aula? Quem é a Patrícia? Então, você está sendo visto a todo momento. Hoje, por exemplo, eu tenho uma visão pequena, claro, pequena ainda, né? Não estou na metade do curso, mas eu já tenho uma visão das pessoas que hoje eu gostaria de indicar, se for profissionalmente, que eu gostaria de manter um contato profissional depois. Eu já tenho mais ou menos uma ideia de quem são essas pessoas. E eu tenho uma ideia daquelas pessoas que eu também não gostaria, assim, sabe? Se tiver que profissionalmente talvez indicar, talvez eu não indicasse. Então, assim, você se mostra muito na faculdade e principalmente no trabalho em grupo. Porque na faculdade, na sala de aula ainda, é muito amplo, né? Se são 60 pessoas, você não conhece a fundo 60 pessoas na sala de aula. Agora, quando você tem um trabalho em grupo com 6 pessoas, com 5, com 8, aí você passa a conhecer mais de perto aquelas pessoas. E aí você vai saber realmente se são pessoas que você vai querer levar adiante profissionalmente para trabalhar junto ou não. Né? É na faculdade que você faz laço com as pessoas para indicação profissional numa empresa. Então, isso é importante. Você tem que tomar cuidado com a sua postura e com o seu comportamento em sala de aula. É ali que vai te abrir portas ou te fechar portas, né? Te fechar portas. E essa pessoa abriu uma vaga lá na empresa, eu sei que ela está precisando, mas poxa, ela é tão irresponsável, né? O trabalho dela, ela não faz um trabalho, ela não é comprometida. Imagina indicar uma pessoa dessa, como que vai ficar minha imagem, meu nome? Né? Ela não cumpre os prazos, não cumpre os horários, não faz uma boa execução, entendeu? Então, às vezes, você perde uma oportunidade por conta disso. Porque às vezes falta comprometimento, falta respeito, né? Uma outra coisa que é muito importante, gente, acrescentar aqui, é a questão do chat GPT. Cuidado, gente, cuidado com plágio, cuidado com trabalho em grupo que você acha que é simplesmente jogar lá no chat GPT e o chat GPT faz o trabalho para você. A gente tem que trabalhar o nosso cérebro, fazer novas conexões, sabe? No cérebro, neurônios, novas ligações. E você faz isso quando você lê, quando você estuda, quando você coloca, quando você escreve. Se você plagiar para utilizar num trabalho em grupo, se você colocar tudo no chat GPT, mesmo que seja pago, né? Ou se utilizar de uma outra ferramenta que não o chat GPT para pensar por você, qual que é o trabalho que você está executando? Né? Você está deixando tudo para inteligência artificial, para uma máquina executar o teu trabalho? Né? Quais são as conexões neurais que você está formando? Você está exercitando o teu cérebro? Então, isso é muito importante.
né? Até na área jurídica, eu tenho colegas meus que já falaram: "Ai, você ganha tempo, coloca lá no chat para fazer um prazo". Não, gente, eu quero fazer o prazo. É claro que eu vou levar mais tempo? Vou. Mas eu tenho que exercitar o meu cérebro. Eu tenho que criar aquilo, eu tenho que construir. Então, com o tempo, se você é uma pessoa que a todo momento você está se utilizando de uma ferramenta dessa, você vai parar de raciocinar, de fazer novas conexões neurais. E isso é péssimo para o seu cérebro, né? Tem uma disciplina na faculdade de psicologia que é neuroanatomofisiologia. E a gente aprende sobre conexões neurais. Se você não exercitar o teu cérebro, ele vai parar.